irmãos. Bom dia aos irmãos que nos acompanham online. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós estamos ainda na série A Igreja Importa e o nosso tema de hoje é os fortes e fracos. Nós vamos ler Romanos 14, verso 1 até 15, verso 13. Romanos 14, versos 1 em diante. Vamos então ouvir a palavra do Senhor. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo e outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come não despreze quem não come, e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com esse propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, juro pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera, para esse é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa da tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que se torne motivo para que o teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas o que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele, porque também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito: as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes
e a uma só voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com seu povo. E ainda: louvai ao Senhor todos os gentios, louvem-no todos os povos. E outra vez Isaías também diz: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios, e nele os gentios colocarão a esperança. Que o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua palavra e clamamos ao Senhor que ela seja alimento, pão, que vai trazer força, vida espiritual para cada pessoa aqui. Que ela seja também correção, ó Deus, disciplina, que ela seja luz mostrando o caminho. Faz essa obra na vida de cada pessoa. É o que nós clamamos ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, existem pessoas fracas na fé e fortes na fé. O que significa isso? Às vezes a gente diz que alguém é fraco na fé, querendo dizer com isso que a pessoa não é sólida no seu compromisso com Jesus, que ela está nos primeiros passos, que está verdinho ainda, que é um neófito, né? Uma linguagem que a gente encontra nas Escrituras. E às vezes a gente diz que alguém é forte porque a pessoa é sólida na sua fé, na sua relação com Deus. Mas, irmãos, quero deixar bem claro que fortes e fracos aqui em Romanos 14 e 15 não tem esse sentido. A gente pode usar com esse sentido, mas não é o ponto aqui. Fortes e fracos na fé, aqui em Romanos 14 e 15, diz respeito ao estado e à estrutura da sua consciência. Quem são as pessoas fracas na fé? São pessoas que não conseguem desassociar certos comportamentos que poderiam ser considerados moralmente neutros, mas essa pessoa não consegue separar isso de pecado, porque a consciência dela se revolta contra isso. Ela não consegue. Mas ela também não consegue pegar esse comportamento que ela acha que é o certo e universalizar isso. Ela não consegue, a não ser forçando a barra, colocar isso em cima de todo mundo, mostrar que a Bíblia exige isso de todo mundo. Ela não consegue fazer, mas ela não consegue provar, nem para ela mesma, nem para os outros, que ninguém pode fazer aquilo. Então, é alguém que tem uma consciência que tem um limite. É isso, fraco na fé. E o que é o forte na fé? O forte na fé, na linguagem aqui do texto, não é uma pessoa que tem muita fé, que ora muito, alguma coisa assim. O forte na fé é uma pessoa que não tem uma consciência excessivamente sensível. É uma pessoa que consegue entender e separar com mais clareza o que é moralmente errado do que é incômodo para algumas pessoas, mas não é moralmente errado. Ela separa claramente o que envolve julgamento ético e o que é neutro. Ela consegue ver isso com mais clareza. Uma pessoa que é forte na fé é uma pessoa que é geralmente mais criativa, mais aberta a experiências novas, é uma pessoa que não tem muita neura. Então, ela entende que certas coisas não tem problema. Ela consegue fazer esse discernimento. Que alguns irmãos acham pecado, mas ela fala assim, não, isso aqui não tem problema nenhum, não é uma questão de pecado. E a gente leu isso aqui agora. Uma pessoa acha, por exemplo, que ela não pode comer carne.
leis dietéticas. A gente não sabe exatamente quais eram essas leis dietéticas que Paulo está lidando aqui. Pode ter alguma coisa a ver com o judaísmo mesmo, com, enfim, a proibição de comer certos tipos de carne que os romanos podiam comer, todo mundo comia, mas os judeus só comiam carne kosher, e aí se você não tinha acesso a um açougue que preparasse carne desse jeito, você não podia comer carne nenhuma, então você ia comer o quê? Legumes, né? Outra coisa, você não podia comer comida que era proibida. E a gente sabe que isso é pelo menos uma das fontes da questão que Paulo coloca. Leis dietéticas herdadas dos judeus, mas pode ter outras coisas aqui. Ele não fala explicitamente que é uma questão de judeu e gentio. É muito provável que seja a principal, mas pode ser outra coisa. Pode ser que havia outros grupos lá na cultura de Roma, na cidade, que tinham suas leis de comidas, leis dietéticas, e a pessoa foi educada e aprendeu a pensar daquele jeito, e ela não consegue, a consciência dela não acomoda comer carne, não pode comer carne. Então, Paulo diz assim, olha, você, que é uma pessoa iluminada, avançada, universitária, você que é uma pessoa que tem uma consciência, sua consciência não é sensível, você não tem toque religioso, né? Você é uma pessoa de boas. Então, seguinte, você que é forte na fé, eu tenho uma responsabilidade para te dar. Porque Paulo começa no capítulo 14, verso 1, se dirigindo a quem? Olha aí na sua Bíblia. A quem ele se dirige? Aos fortes. Depois ele vai falar dos fracos também, mas ele se dirige aos fortes. Então ele diz assim, seguinte, vocês têm que acolher os irmãos que são cheios de regrinhas e que a consciência deles não deixa eles fazerem nada. Vocês não podem dispensar esses irmãos. Esses crentes legalistas aí, não vou andar com eles. E Paulo fala assim, não, você não pode excluir o fraco na fé. Você vai acolher e mais. Não vai acolher para ficar debatendo, enchendo a paciência do cara, para ele concordar com a sua visão, o seu estilo mais desencanado de viver a fé. Você não vai obrigar o cara a pensar do seu jeito, não vai. Não vai. O que acontece? Verso 2. Um acha que pode comer de tudo, o outro que é fraco come só verduras e legumes. Ele não pode fazer isso, a consciência dele não deixa ele comer carne. E aí o que acontece? Agora, no verso 3, Paulo abre isso para os dois lados, né? Ele fala o seguinte, olha, você que acha que está por cima da carne seca porque você tem uma consciência menos sensível, porque você tem um discernimento moral mais preciso, e você não confunde pecado com hábitos em geral, com estilos de vida. Você que é o forte, você não vai desprezar quem ainda confunde as coisas. Você não vai desprezar essa pessoa porque você enxerga melhor. Você não vai desprezar. Você não pode achar que você pode tratar esse sujeito como um cristão ignorante, de segunda, periférico, sei lá, manipulável, qualquer coisa assim. Não. Você não vai desprezar essa pessoa. Agora, você aí, que a sua consciência não deixa você fazer um monte de coisa, e aí você vê os irmãos fazendo e fala assim, olha aí, tudo mundano, esses crentes da igreja, mundanismo, comendo carne, né, ouvindo música do mundo, né, assistindo filme do mundo, comprando roupa do mundo, lendo livro do mundo. E aí você fica assim, sua consciência fritando ali, você fala, por isso que o Espírito Santo não desceu, por isso que fulano não aceitou Jesus, por isso que, sei lá, alguma coisa não está dando errado na igreja. O motor do ônibus estragou, porque no meio do caminho do acampamento, eu sei o que foi aquela irmã de top lá, entendeu? E aí Paulo diz assim, você que tem essas regras aí, ele não entrou aqui ainda no mérito, ele fala assim, não julgue o outro. Por quê? Porque é o seguinte, se Deus recebeu esses irmãos todos aí, em várias formas e tamanhos, com vários estilos de vida diferentes, se Deus recebeu esse cara, então você vai ter que receber também. É isso. Paulo falou assim, Deus acolheu o cara, você é honesta, tudo bem, você duvida do comportamento dele, você acha que tem uns negócios não tão bons não. E você está em dúvida sobre aquilo, você pelo menos não pode ter aquele comportamento.
ou adotar aquela prática, ou comer carne, porque sua consciência não permite. Mas tá bom, aquele irmão lá que come carne, ele é crente ou desviado? Honestamente. Aí você olha e fala assim, ele é crente. Deus fala com ele, você vê sinais da graça, você vê sinais de Jesus na vida dele? Sim. Então, meu amigo, sinto muito. Você vai ter que acolher o cara. Se Deus acolheu, você vai ter que acolher também. Porque, afinal de contas, versículo 4, olha aí na sua Bíblia. Porque, afinal de contas, não é problema seu. Não é isso que Paulo disse? Não, não foi bem assim, Guilherme. O que ele disse? Versículo 4. Que foi pior. Quem és tu que julgas o servo dos outros? Ele, por acaso, é seu servo? Por acaso você tem domínio sobre a fé dele? Ele tem um Senhor, que não é você. Ele tem um Senhor. Para o seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai, mas se o Senhor dele é Jesus, você acha que Jesus não vai dar conta de carregar o cara? Você acha que não vai? Então, é o seguinte, nós vamos ter que lidar com o fato de que, na igreja, há pessoas com muitas ideias diferentes em assuntos neutros. Versículo 5. Um acha que tem um dia mais importante que o outro, ele tem que guardar o sábado. Ou, sei lá, tem algum outro princípio. O outro acha que, no fundo, os dias são todos iguais, que não é assim que funciona. A gente pode até convencionar algumas coisas, mas um dia é um dia. Enfim, aí Paulo poderia dizer, não, a regra é essa. Não tem regra. Versículo 5, não tem. Não existe uma regra. Existe espaço dentro da igreja, versículo 5, para a gente ter umas opiniões divergentes aí, que parece que não vai conseguir resolver na exegese bíblica, no discernimento moral, a gente não vai conseguir. Talvez algumas a gente consiga, mas se tiver um trem que você não consegue resolver, tem um dia mais importante ou não tem? Não tem resposta. O que o Paulo fala é o seguinte, no versículo 5. O importante é você ter sua convicção. Saiba por que você defende isso aí. Se esse é sua visão mesmo, então faz o que está no seu coração. Mas não tenta enfiar isso goela abaixo de todo mundo. Porque são assuntos neutros. Tem uma coisa mais importante do que a gente definir se existe um dia especial ou se estão todos iguais. Qual é a coisa mais importante? Versículo 6. A coisa mais importante é que existe um Senhor no céu. E com muita ou pouca certeza, não importa, a coisa mais importante da vida é você obedecer ao Senhor. Versículo 6. Quem observa um dia, está fazendo isso para o Senhor. E quem come, está comendo para o Senhor, porque dá graça a Deus. E quem não come, também não come para o Senhor, dá graça a Deus. Porque, na verdade, não é uma questão meramente da minha opinião e do meu gosto. Se nós estamos falando de igreja, se nós estamos falando do reino de Deus, então existe um Senhor e Ele é o Senhor de todos nós. E é o Senhor de cada um separadamente, cada um individualmente. Nenhum de nós tem uma vida própria. Se você não entendeu isso, você precisa entender. Se você é crente e não entendeu isso, é um problema. Versículo 7. Você não tem uma vida própria. Paulo está assumindo isso. Esse irmão aí que você está julgando ou desprezando, ele não tem uma vida própria, você também não tem, não. Quer dizer, vamos lá, em que sentido? No sentido de que nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Porque se a gente vive para o Senhor, se a gente morre para o Senhor, morrendo ou vivendo, nós somos do Senhor, porque, verso 9, foi para isso que Jesus veio, para ser Senhor de tanto de mortos quanto de vivos. Então, Paulo vai lá no senhorio de Jesus. E ele toma essa verdade do senhorio de Jesus e diz o seguinte: cada crente tem uma relação direta e imediata com Deus. Cada crente tem uma relação direta e imediata com Jesus. E isso funda um espaço de liberdade, um espaço distinto. Vejam que é um senhorio. É o senhorio de Jesus que funda esse espaço. Eu sou um servo de Jesus, você é um servo de Jesus.
Então Jesus manda na sua vida, Jesus manda na minha vida. Sabe o que isso significa? Que eu não mando na sua e você não manda na minha. Porque é Jesus que manda. Parece contraintuitivo, mas não é. A soberania de Deus é que estabelece os campos de liberdade e autoridade. É a soberania imediata de Deus. Então, porque o Senhor Jesus governa a sua vida e governa a minha vida, e Ele que é o Senhor, sabe o que significa? Eu sou pastor da igreja, junto com o Igor aí, mas eu não tenho domínio sobre a sua fé. Você precisa de todos os dons espirituais, assunto de Romanos 12, logo no capítulo ali, 2 capítulos antes. Você precisa de todos os dons espirituais para você ser plenamente edificado. Você tem o dom de ensino, mas para você receber aconselhamento, misericórdia e liderança, tem os outros dons. Paulo faz uma lista aqui, ó. Tem o dom de serviço, de liderança, de encorajamento, de contribuição, de misericórdia, de profecia, tem vários dons. Então, se você tem o dom de misericórdia, para você receber a palavra profética, você vai precisar do dom de profecia. E Paulo fala, nós somos um corpo, sim, está aí no capítulo 12 de Romanos, versículo 5 em diante, 4 em diante, nós somos um corpo. Então, um precisa do outro, sem dúvida nenhuma. Mas cada membro tem uma ligação direta com a cabeça. Cada membro tem uma ligação direta com a cabeça. E a cabeça vai dizer a cada membro como que ele vai viver. Irmãos, isso é tão importante. Isso significa que, embora eu tenha a função de pastorear e tudo mais, eu não tenho domínio sobre a sua fé. Você não precisa passar por mim para chegar em Deus. Tem muita gente que vem com essa ideia, e eu tenho que dizer isso, né, abertamente, porque aprendeu isso no contexto do catolicismo romano, ou de alguma igreja neopentecostal, e vem com essa ideia, tipo que o pastor é o sacerdote, é o mediador entre ele e Deus, como se Jesus não fosse já. E não é essa a ideia. Eu não sou proprietário, dono da fé de ninguém. Eu não tenho domínio, eu não posso interferir na sua relação com Deus. Eu posso te ajudar, eu posso facilitar, mas eu não posso meter a mão aí, porque Jesus é que manda na sua vida, e Jesus manda na minha. Então, a autoridade do Senhor abre espaço de liberdade, versículo 10. E é por isso que você não pode julgar o seu irmão, e não pode desprezar o seu irmão. Ele tinha dito isso ali atrás, né? Quem és tu que julga o servo alheio? O servo alheio, olha a linguagem. Quando você começa a desprezar ou julgar uma pessoa, querendo imprimir sobre ela o seu estilo de vida, o seu julgamento pessoal sobre assuntos que não são ordenados na Bíblia, quando você decide que você vai fazer isso, você está invadindo um espaço que não é seu, porque essa pessoa tem um Senhor, e não é você. Então Paulo diz assim mesmo, quem és tu que julgas o servo alheio? Por que você está metendo a mão nas coisas dos outros? É isso que ele está dizendo aqui. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Você não pode impor sobre ninguém seus valores pessoais, seu sistema de vida, seus gostos, o que você acha que a sua consciência proíbe ou não. Você não pode fazer isso. Você pode conversar sobre isso. Você pode até, numa conversa amigável, defender um ponto, mas querer enfiar isso na vida da pessoa, você não pode. Irmãos, isso é importantíssimo, porque então a igreja cristã não é um lugar de uniformidade, é um corpo em que tem a conexão de todo mundo, precisa ter isso. Mas para existir comunidade de fato, tem que haver individualidade. Soren Kierkegaard falava sobre isso, que existe uma diferença entre comunidade e massa. Na massa não existem indivíduos, a massa é uniforme, é homogênea. Comunidade é um negócio que surge quando existem indivíduos que têm alma, têm personalidade, têm cérebro. Aí você pode ter uma comunidade, é um negócio orgânico. Coletividade não é comunidade. Nem todo projeto político coletivista está realmente promovendo comunidade, só porque fala das massas e fala do povo e de todo mundo. Massa é uma coisa, comunidade é outra. Para ter comunidade tem que ter individualidade. Para existir corpo tem que ter membros com funções específicas, conexões orgânicas, em que as pessoas são diferentes, mas uma realidade maior é produzida quando elas se juntam. A soma das partes fica maior do que as partes separadas. Então, isso é corpo, e Paulo está deixando isso claro aqui, que na experiência de fé existe o que todos nós confessamos.
Vamos lá, né, irmãos? Paulo não está dizendo aqui que você pode pensar qualquer coisa eticamente, né? Ele não está dizendo que você pode chegar, né, e dizer assim, eu estou com a consciência mais aberta, expandida, Paulo. Eu entendi que esse negócio de adultério é lei judaica, não tem problema, né? É a mente aberta, né? A mente aberta, é tão aberta que o capeta entrou, né? Mente aberta. Não, isso não é forte na fé. Isso não é uma pessoa forte na fé. Porque, poxa, está lá nos 10 mandamentos, não adulterarás. Honestamente, há espaço para discussão? Não tem. Não tem. Nessa questão de sexualidade, hoje, a gente expôs isso detalhadamente aqui, por várias semanas, né, no ano retrasado e ano passado. Não tem margem para conversa fiada. Romanos 1 tem uma proibição explícita da prática homossexual. O povo já explorou, virou o texto do avesso, não tem o que fazer. Isso, a Bíblia é clara. Tem um monte de coisa clara na Bíblia. Mas aí tem um monte de coisa que não é clara. Tem um monte de coisa que não dá nem para você fazer inferências sólidas a partir do que a gente conhece na Bíblia, que dá para fazer isso também. Mas às vezes não dá para fazer. E aí, nesse caso, Paulo está dizendo, aí você tem um espaço da liberdade. É o espaço da liberdade cristã. Por que existe esse espaço? Em primeiro lugar, eu alegaria. Porque é claro que Deus quer que todo mundo seja parecido com Jesus. Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas quando Paulo abre mão de si mesmo e imita Jesus, o que aparece? Aparece o tutano do que é ser Paulo. O coração da paulinidade. Ele aparece quando Paulo segue Jesus. Porque a ordem bíblica é assim, se você quiser salvar sua vida, você perde. Mas se você perder por amor de Cristo, você salva. Então, você não vai perder sua personalidade quando você segue Jesus e imita Jesus. O que vai acontecer é que aquilo que Deus criou e que Deus quer que você seja, vai ser polido e realçado na imitação de Cristo. Então, o que Deus quer no final é que todo mundo seja parecido com Jesus, mas todo mundo seja diferente também. Ele já tinha um filho, agora ele quer que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos, está aqui em Romanos capítulo 8. Então, parece que Deus realmente quer isso. Ele podia ter revelado e dito claramente todos os detalhes da vida, para a gente ter tudo igual, mas ele não quis, não. Ele revelou algumas coisas essenciais que todo mundo tem que concordar e deixou amplas áreas da vida sem resposta. E aí cada um constrói um estilo de vida, um sistema de vida, de acordo com o que a sua consciência permite. Um consegue acomodar e aceitar no seu espaço com facilidade vários comportamentos diferentes na área de alimentação, por exemplo, mas tem um outro que não dá conta por causa da formação da consciência dele. E de algum modo Deus permitiu que esses dois seres existissem na igreja. Então Paulo diz, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos aprender a conviver todo mundo, sem desprezar e sem julgar. É isso que Deus quer. Deus quer o evangelho com muitas caras, em muitas formas e tamanhos, com muitas cores. Ele quer versão masculina, versão feminina, versão velha, versão jovem, versão criança, versão legal, versão chata não. Ele quer a versão, enfim, versão mais limitada, que a consciência só permite, sei lá por que a pessoa, a consciência dela não ampliou, isso vai ter alguma função. Paulo diz, vai ter alguma função, ela tem um Senhor, isso não é problema seu. Agora, o ponto que o Paulo destaca é que o fato da gente ter divergências e a gente saber às vezes que a nossa opinião é melhor, e aqui eu preciso esclarecer isso. Quando Paulo diz que tem um irmão fraco e forte, ele não está sendo relativista, não. Ele admite abertamente que a posição mais correta é você ser o mais aberto possível. É você não ter sua consciência aprisionada por comportamentos que são moralmente neutros e nem impor isso sobre os outros. Ele claramente diz que essa é a posição melhor. Ele fala assim, nós, os fortes, temos que ter paciência com os fracos e não agradar nós mesmos. Nós lemos agora, está no capítulo 15. Então, Paulo tem um lado, ok? Ele, inclusive, abre um parênteses no capítulo 14, versículo 14. Veja aí na sua Bíblia. No meio do argumento dele, ele fala assim, portanto, versículo 13, portanto, não nos julguemos mais aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pé de tropeço e obstáculo diante do vosso irmão. E pula por 15. Pois,
Se o seu irmão se entristece por causa de comida, não estás andando segundo o amor e tal. E o que é o versículo 14? É uma espécie de parênteses. Porque ele vai insistir que nós, que somos fracos, temos que abrir mão da questão da comida por causa do outro. E aí ele abre um parênteses no verso 13 e fala assim, pessoal, olha aqui, deixa eu deixar claro. Eu sei, e eu estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem o considera, para ele que é impuro. Então o cara cismou, é alguma coisa da formação dele, que ele tem um comportamento pecaminoso, e ele não consegue fazer. Assim, isso significa que a consciência dele reflete a realidade? Não, não necessariamente. Então Paulo diz, olha, quer saber a real mesmo? A real é que não faz diferença nenhuma, pode comer toda a carne que você quiser, não tem dias sagrados e que você não pode de jeito nenhum, enfim, todos os dias são iguais, eu não acredito nisso, Paulo fala. Isso ele fala, ele insiste que isso é o certo. Mas isso dito, ele fala o seguinte, nós não estamos autorizados com isso a obrigar todo mundo a concordar com a gente e sentir como a gente se sente a respeito. Esse é o ponto do Paulo. Então, não é que ele está sendo relativista e que vale tudo. Não é que todos os estilos de vida são necessariamente iguais do ponto de vista qualitativo. O ponto é que Deus dá espaço para a gente ser quem a gente é, dentro de certos limites. Não é que você pode ser, enfim, sair atrás de pecado, não é isso. Mas a gente tem diferenças que são da nossa constituição. E a gente não tem que resolver isso primeiro para estar com Jesus, não. Jesus chega onde a gente está, com as manias, com a cisma, as neuras que a gente tem, com algumas ideias às vezes boas, às vezes algumas não tão boas. E mesmo assim, Jesus está com a gente aí. Então Paulo fala assim, abraça a igreja, é isso. Jesus não abraçou esse pessoal? Então você vai encontrar um monte de gente na igreja que tem comportamentos e ideias estranhas, desde que isso não esteja sendo imposto em cima dos outros e usado para julgar ou desprezar, vamos lidar com a diferença. Vamos lidar com isso. Tem que acolher, na igreja não tem que ficar todo mundo igual, senão vai conviver só com quem se acha legal, não, e que corresponde aos seus gostos pessoais. Você não pode pensar isso. A igreja tem que ser um lugar para todo mundo, é isso que Paulo está dizendo. Tem que ser um lugar para todo mundo, nesse sentido, obviamente. Eu repito, ele não está falando de pecados explicitamente condenados na Bíblia, ele está falando de assuntos neutros. Eu vou ler um trecho aqui de John Stott a respeito disso. Os reformadores do século XVI chamaram essas coisas de adiáfora, questões de indiferença. É uma expressão grega que tem esse sentido. Adiáfora, questões indiferentes. Quer se tratem, como aqui, de costumes cerimoniais, quer fossem crenças secundárias que não faziam parte do evangelho ou do credo da igreja. Em qualquer um desses casos, são assuntos sobre os quais a Escritura não se pronuncia com clareza. São questões adiáfora. Comidas, leis dietéticas, datas de santos, batismo, ordem litúrgica, escatologia, inferno, usos, ou como será o inferno, usos e costumes na igreja. E tem várias coisas assim da vida da igreja que não dá, são a diáfora. Vamos colocar uma cruz na frente ou não? A diáfora. A pregação é antes ou depois do louvor? É a diáfora. É pecado comer carne com sangue? A diáfora. A diáfora. É pecado comer carne de porco? A diáfora. Né? Isso aí. Quantas vezes pode fazer sexo por semana? A diáfora. Desde que você seja casado, evidentemente, né? Você combina com sua esposa. Enfim, é a diáfora. Se Jesus voltar e você estiver pelado, você vai para o céu ou não? Vocês estão rindo. Tem igreja que fez doutrina em cima disso aí, né? E o pessoal toma banho de short, porque senão não vai para o céu. Aí você está rindo aí, tá? Eu sei, é engraçado. Realmente não dá para criar uma doutrina em cima disso. A gente pode até dizer mais nesse caso, tá? Vou dizer mais. Se uma igreja cria uma doutrina em cima desse negócio e começa a julgar pessoas que tomam banho pelado, então, aí essa igreja está violando
o que Paulo ensinou aqui. Ele está inventando regra em cima dos outros. Não é para inventar regra. Agora, se tiver um irmão que ele, sei lá, ele foi criado, educado numa igreja assim, não conseguiu, ele entendeu que o evangelho não exige isso. Então ele não julga mais os outros. Esse irmão não julga mais os irmãos que tomam banho nus, porque ele entendeu que isso não é evangelho. Mas ele não consegue. Sei lá, foi a educação dele, a consciência dele é extremamente estrita por causa das experiências passadas dele. Então tem uns negócios que ele não acha que ele pode impor em cima dos outros, mas ele não dá conta de fazer. Então o que você vai fazer? Vai ficar zoando toda semana o irmão? Vai ficar zoando ele no acampamento, fazendo bullying com ele? Escondendo a roupa debaixo dele para na hora do tomar banho não ter nenhuma? Você não vai fazer isso não, meu irmão. Você que planejou o mal aí, ó. Não vai fazer isso. Por quê? Porque você tem que respeitar os limites da consciência do irmão. Nós vamos chegar a isso aqui agora. Então, o irmão e os irmãos têm que conviver com esses assuntos, a diáfora. Eu falei de algumas coisas absurdas, outras não tão absurdas, mas tem várias coisas que fazem as igrejas ser diferentes, que não são questões teológicas fundamentais. São questões de ordem prática, que a igreja precisa deliberar. E eu também nem vou dizer que, às vezes, por funcionalidade, igrejas que adotam, que conversam com certas faixas da sociedade ou com certos nichos culturais, tenham conjuntos de regras internas que não se encaixam com uma outra igreja, que está numa outra realidade. Uma igreja no interior do Piauí não vai funcionar igual uma igreja no centro de São Paulo. Não vai mesmo, não. As regras vão ser diferentes, os processos vão ser diferentes. Mas o que não pode acontecer? É os cristãos de Belo Horizonte desprezarem a igrejinha lá no interior do Piauí, que tem umas manias lá, mas que não está julgando ninguém. Mas também não dão conta de funcionar em outro sistema. Não vão fazer isso. E vice-versa. A gente tem que ter um coração amplo o suficiente para entender que as pessoas são muito diferentes e Jesus está em vários lugares, inclusive lugares que você ia ficar meio esquisito lá dentro, porque é muito diferente da sua cultura, do que sua consciência funciona, mas isso não significa que Jesus não está lá, ué. Só que no nível próximo também a gente precisa lidar com isso, porque às vezes a gente quer forçar a consciência do outro. Irmãos, o espaço de liberdade que é criado aqui é uma coisa maravilhosa, porque isso significa que você tem uma conexão com Deus, Deus fala com você fala com Deus, ainda que Deus fale com a igreja toda, mas você tem uma relação direta com Deus, você então é um profeta, um sacerdote, um rei, independente do resto da comunidade. E isso era o que era esperado no Antigo Testamento, é o dia que todo o povo fosse profeta, né? Nós chegamos nesse momento em que eu ajudo vocês na fé, mas a rigor, vocês precisam de Jesus. E tendo Jesus, vocês têm acesso direto a Deus. Deus fala com vocês e vocês podem falar por Deus. Todo o povo é um povo de profetas, de sacerdotes, de reis. Isso teve um impacto na Reforma Protestante muito grande. Porque a gente sabe disso, o sistema era tal, o sistema religioso, que se você não se dobrasse diante da igreja, e não subisse as escadas, por assim dizer, da igreja católica romana, e se você não recebesse o sacramento abençoado pelo bispo, a graça não chegava para você. Você não tem um acesso direto a Deus. Todo o seu acesso a Deus é mediado pela estrutura da igreja. Então, a ideia de mediação na tradição católico-romana, os protestantes consideraram excessivo, porque na prática o que isso significava? Que muitos cristãos não cultivavam um relacionamento pessoal com Deus, porque era a igreja que relacionava com Deus em nome deles. Então, os caras não têm um relacionamento com Deus, eles têm um relacionamento com a igreja, a prática religiosa. Esse era o maior problema, e ainda é um grande problema na tradição católico-romana. Quando ela sai disso, frequentemente sai por causa de séculos de influência protestante, que fazem o sujeito entender que ele pode ter um relacionamento com Deus. Aí aparece esse fenômeno, né, do católico crente. Vocês já viram isso por aí? Está cheio agora. Né? Mas é o quê? Influência de reforma protestante, trazendo para a verdade. Enfim, mas o ponto é que, na época, isso era totalmente obscuro. Então, de repente, Lutero descobre e os protestantes descobrem a justificação pela fé. Isso vai trazer uma revolução na Europa.
Porque o que acontece é que agora o indivíduo levanta de manhã e ele fala assim, cara, eu fui justificado pela fé porque eu criei em Jesus e eu tenho um relacionamento direto com Deus que nenhuma bula papal pode arrancar. Esse cara vai ser outro tipo de cidadão na Europa, é outra personalidade. Porque é um cara que não tem mais medo nem de rei nem de papa. E isso vai levar às revoluções, ao começo das revoluções protestantes na Europa. Na Suíça, na Holanda, na Europa do Norte, na Inglaterra, na Escócia. Depois eles brigam com o rei lá e vão fundar a América, espalham para tudo quanto é canto. Vem para cá também, protestante francês, protestante holandês. Não era simplesmente a invasão para extrair coisas, tinha mais coisa acontecendo. Mas o fato é que um novo tipo de indivíduo aparece no mundo. É um cara que ele quer viver na comunidade, mas ele tem um centro, ele tem um espaço de liberdade que ninguém pode interferir. Isso emerge por causa do protestantismo e, em última análise, por causa da fé cristã. Vejam só o versículo 10. A gente fica ansioso, né? Mas Deus não pode. Alguém tem que fazer alguma coisa a respeito desse monte de gente estranha no mundo. Então Paulo diz, versículo 10, o seguinte: tem um tribunal de Deus que vai resolver isso, não é você não. Versículo 10. Você não pode julgar, nem desprezar, nem manipular, nem controlar a fé de ninguém. Você não pode obrigar nenhum crente a pensar e fazer tudo do seu jeito. Porque ele já tem um Senhor, e se tem coisa errada que a gente não conseguiu discernir, tem um juiz também, versículo 10. E Deus, olha o que ele fala no versículo 11 ainda. E não apenas tem um juiz, para você que está impaciente aí com toque, querendo consertar o mundo, Deus jurou, versículo 10, juro pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Então é o seguinte, Deus vai resolver isso. Não apenas não é problema seu, Deus sabe o que está fazendo e vai resolver. Então você não tem que sair apertando os parafusos de todo mundo. Você não tem que sair apertando os parafusos de todo mundo na igreja, não, porque Deus vai apertar os parafusos. E você, versículo 11. Olha aí que está escrito no versículo 11. E você cuide da sua vida. Versículo 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Estão entendendo? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso trouxe liberdade para a Europa. Isso é uma das fundações do Ocidente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é verdade que a gente está numa sociedade ultra individualista e a gente precisa combater isso com a dimensão comunitária do ensino bíblico. Mas o que a Bíblia ensina é uma harmonia das duas coisas. É corpo e membros, é comunidade e individualidade. Existe a verdade uniforme da fé que todo mundo tem que concordar? Existe. Mas existe espaço para cada um ter uma cara? Existe também. E cada um precisa lidar com o Senhor para resolver isso. Agora, além da gente compreender a liberdade cristã e o campo de soberania que Deus estabelece, e o Senhor Jesus dirige cada vida, a gente também tem que lembrar o foco, a razão por que a gente se encontra, versículo 13 em diante. Qual que é a razão que a gente encontra? É, na verdade, o reino de Deus. Se a gente esquece que o reino de Deus é prioritário, a gente vai começar a criar regrinhas e formas e a partir do nosso gosto, da nossa sensibilidade, e querer obrigar todo mundo a viver do nosso jeito. Isso vai fazer o que no final? Versículo 15. Isso é pedra de tropeço e obstáculo. Isso vai fazer o irmão perder a fé. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele por quem Cristo morreu. Versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Não faça isso. Na verdade, nós sabemos, Paulo repete, todo alimento é puro. Não tem problema nenhum com a comida. Mas você não vai forçar a consciência do outro. Eu usei um exemplo assim meio absurdo no primeiro sermão, mas eu vou repetir porque é claro o suficiente. Imagina que o irmão, o seguinte, ele era, antes dele ser irmão, obviamente, né? Espero, ele era satanista, tá? O cara era satanista. E aí toda quinta-feira tinha o churrasco satânico. Entendeu? Com metal, muita cerveja, Satanás, carne, picanha. Era o metal. Era o churrasco satânico. Aí o cara aceitou Jesus, converteu, está na igreja. E aí ele caiu, por alguma razão, num grupo pequeno, né, Esperança nas Casas, que toda quinta-feira é churrasco. Churrasco. E tem uns irmãos lá que entenderam que não tem problema beber cerveja. E ainda gosta de metal. Então bota lá churrasco, metal e picanha.
E aí o cara vai lá para servir Jesus, quinta-feira, que bom, reunião do grupo pequeno. Aí chega lá, é o inferno, pelo menos para ele, né? Para ele é o inferno. Porque os irmãos estão lá celebrando Jesus, God gave rock and roll to you e tal, festa. E ele está lá, ele está vendo a hora que Satanás vai descer na reunião. Ele não consegue separar, a consciência dele não consegue separar picanha de Satanás. Ele não consegue. Ele não consegue. Consciência do cara. E aí os irmãos sabem disso e vão lá, não, vamos lá, enfia a picanha na boca do cara. Ele não pode, ele não dá conta, a consciência dele não permite. Não permite, ele só pode comer legumes. Legumes, tadinho. É só legumes. E aí você pode pensar assim, nossa, mas isso é bobagem, não é? E o Paulo fala assim, porque não tem nada a ver, ué. Realmente não tem nada a ver. Só que é o seguinte, a gente não está reunido por causa da comida na quinta-feira? Qual é o propósito dessa assembleia? Não é o reino de Deus? Versículo 17. Mas o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E é dessa forma que a gente serve a Cristo. Não é impondo o que a gente alcançou de liberdade cristã, não é isso. Eu não estou dizendo que se tem um crente que tem uma neura, que ele tomou consciência que é uma neura. É um toque religioso. Isso existe, tá? By the way. Se você é aquela pessoa que está lutando para andar com Deus, mas vive com dúvida de salvação, só que você tem uma insegurança contínua, de repente tem um toque religioso, vai ter que ir na terapia. Tem um negócio que você cisma e você repete aquele comportamento. Então, não estou dizendo que você não tem que se tratar, se precisa se tratar. Mas não dá para reduzir todo o sofrimento de consciência a toque religioso, não. Não é. É o processo de construção da consciência moral, que, de algum modo, tomou uma direção específica. Os outros, Paulo diz, vocês que são fortes, vocês vão ter que encarar isso. Que o objetivo da reunião não é todo mundo celebrar a sua liberdade individual, é construir uma comunidade. Existe o espaço de liberdade individual? Existe. Mas a gente tem que usar essa liberdade para fazer o quê? Promover o reino de Deus. Então você não pode ser irresponsável, né? Sair cotovelando todo mundo por aí. Você tem que pensar nos fracos. A gente está com a criancinha pequena, a Aurora, a minha neta, e aí a gente tem que botar agora, né? A questão, você tem que colocar aqueles plásticozinhos, né, aquelas borrachas nas quinas de tudo, porque ela que é baixinha vai bater a testa na quina. A gente não fica batendo testa na quina, né? Vai beber, então você tem que botar as borrachinhas nas quinas. Então Paulo está dizendo o seguinte: não destruas a obra de Deus por causa de comida. É verdade que todo alimento é puro, não tem problema. Mas a questão é a seguinte, é que nem todos têm essa fé, versículo 22. Nem todos têm essa fé. Então, a fé que você tem, guarda para você. Que bom que você não se condena naquilo que aprova. Mas se você forçar, versículo 23, o que tem dúvidas a fazer isso, ele vai pecar, porque ele vai violar a consciência dele. E aí, ao invés de produzir uma comunidade em que o amor a Deus e o compromisso com Deus é central, o que você vai fazer é impor os seus valores pessoais em cima de uma pessoa que não dá conta disso. Ela vai pecar, porque o que não provém de fé é pecado. Ela vai fazer um negócio sem convicção, violando a consciência dela. Isso vai afetar o quê? Ela vai ficar mal com Deus, isso vai levar ela a cometer outros pecados, ela vai ficar, enfim, vai se afastar da comunhão com Deus, a vida de oração dela vai ser afetada. Você está destruindo a obra de Deus, porque está enfiando o seu estilo de vida em cima dos outros. Então Paulo diz, não é para fazer isso, porque a gente tem um foco aqui, o foco é o reino de Deus. Então a primeira resposta do Paulo é o seguinte: existem espaços de liberdade que a soberania de Cristo estabelece. Segundo ponto, a gente tem prioridades aqui, e a prioridade não é celebrar o que a gente gosta, a prioridade é o reino de Deus. E aí a gente vai ter que abrir mão de certas coisas, capítulo 15, verso 1. Então, meus irmãos, nós que somos fortes, aí ele volta, né, para o início da discussão, nós que somos fortes, temos um dever. Qual é o dever? Suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Né? Então, eu tenho que dizer isso novamente. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Não é isso? Então, é o seguinte, você é forte, cosmopolita, mente aberta, né? Uma pessoa educada, universitária, né? Não tem neura, fez terapia,
venceu o toque religioso, está feliz da vida aí, né? Você está bem. Então, Paulo, você está bem mesmo? Então é o seguinte, quem vai ter que abrir mão é você. Quem mandou? É você. Nós que somos fortes temos que suportar as fraquezas dos fracos, ao invés de agradar a nós mesmos. Então, existe um espaço de liberdade? Existe, mas para que ela deve ser usada? Para o serviço da comunidade do outro. Isso significa que, especialmente os fortes, têm que ter muita paciência para não desprezar os fracos. Versículo 2. Qual é a prioridade? Cada um deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque foi o que Cristo fez, versículo 3. O que Cristo fez? Olha aí na sua Bíblia. Ele não agradou a si mesmo, como está escrito. As ofensas que te ofendiam caíram sobre mim. Para que isso está escrito no Antigo Testamento? Por que todos esses exemplos? Porque os ensinos bíblicos que ele vai citar depois ali, o exemplo de Jesus estão aí. Para a nossa instrução, para a gente ter perseverança, para a gente crescer na esperança e para a gente manter perseverança e o ânimo. Por quê? Porque dá preguiça. Eu já estou imaginando os fortes pensando assim, não é possível. A gente está certo e os caras estão errados e a gente tem que aguentar. É isso aí? Sim. E aí dá preguiça. Ai, que preguiça, não vou aguentar. Vai sim. Versículo 5. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos deu o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. Então, Jesus vai expulsar a sua preguiça de viver com os crentes. Precisa ter perseverança, eu sei. Então, Jesus vai te ajudar, porque Jesus fez isso. Qual é o objetivo disso tudo? Versículo 6. Que a uma só voz, todos nós glorifiquemos a Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o ponto disso tudo aqui? O ponto é a adoração ser restaurada. Romanos 1, os homens começaram a pecar, não glorificando a Deus, nem lhe dando graças. E aí a mente deles fica confusa, eles caem em raciocínios errados, criam falsos deuses, ídolos, e aí eles são entregues à sua concupiscência e começam a fazer o quê? Desonrar uns aos outros. Romanos 1. Aí Paulo explica todo o seu evangelho na carta aos Romanos e chega no capítulo 12 as aplicações. Quais são as aplicações? A inversão da origem do pecado em Romanos 1. O que é a inversão? Primeiro, era a idolatria, não adorou a Deus? Oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não. E aí o que tem depois? Corrompeu a mente pela idolatria? Transformais pela renovação da vossa mente. E o que veio depois? Desonrar uns aos outros? Então agora Paulo vai explicar como é que honram uns aos outros. Aí ele fala de corpo de Cristo, fala de ética de mutualidades no capítulo 12, fala sobre a nossa dívida de um amor no capítulo 13, respeito a autoridades. Quando chega no 14 ele fala assim, e agora? Qual o próximo passo? Acolher uns aos outros. Onde a gente abusou uns dos outros, Romanos 1, agora nós vamos acolher uns aos outros. Porque a gente quer a glória de Deus. E Deus não vai ser glorificado com uma raça de seres humanos que ninguém liga para ninguém. Como é que Deus é glorificado? Porque Cristo nos acolheu. E aí ele expande isso no versículo 8 e fala assim, Cristo se tornou servo. Olha o que Cristo teve que aguentar, tá? Jesus é o Logos. Precisava o Logos ter que vir, assumir a carne humana corruptível e viver debaixo da circuncisão, daquelas leis, que ele sabia que era tudo simbólico. E aí ele tem que viver debaixo, e ele vive, ele entra no esquema para salvar a gente. Precisava dele fazer? Não precisava. Então, se tem alguém forte é Jesus, né? Mas Jesus não se agradou a si mesmo. Para salvar a gente, ele entrou no sistema. Ele viveu ali aquela realidade. Então, vejam, Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas dos patriarcas. Para quê? Versículo 9. Para que finalmente a gente seja salvo, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. O que traz louvor a Deus? O ato de hospitalidade de Jesus. O ato de acolhimento de Jesus glorifica a Deus. Então Paulo está dizendo, vocês estão entendendo? Vocês são a igreja de Jesus? Então na vida interna, vocês têm que aprender a se acolher. Não será que é por isso que Deus permite tantas divergências em assuntos que a gente não consegue resolver? E que a gente não consegue fechar na Bíblia? Alguns a gente fecha, mas tem uns que a gente não fecha. Não será que é por isso mesmo? Porque aí a gente tem uma grande oportunidade de praticar a hospitalidade. Porque é isso que vai
dar o pulo do gato no final. É isso que vai fazer com que a gente se una em adoração a Deus, é hospitalidade. Acolhei-vos uns aos outros, como Deus vos acolheu em Cristo Jesus. E o resultado final disso é o quê? Versículo 9 e 10. Portanto, louvarei teu nome entre os gentios, cantarei hinos, e diz ainda, alegrai-vos, ó gentios, juntamente com o seu povo. Irmãos, a escolha, na verdade, é a escolha entre você fazer o que você gosta e ser alegre. A alegria só tem um jeito, só tem um caminho, é na adoração. A grande alegria é todo o povo de Deus adorando com Jesus juntos. Existe alegria nesse caminho, não há alegria a não ser na visão da glória de Deus com os irmãos. A alegria última, que é a alegria que Jesus propõe. O que você busca quando peca é o seu bem-estar. E o que você busca quando você não tolera pessoas com neuras, mas que são crentes, é seu bem-estar também. Mas quem abre mão do bem-estar por amor de Cristo vai ganhar não apenas a glória, mas o texto é claro aqui, ganhará alguma coisa muito melhor do que o bem-estar. A alegria. Alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os alimentos, peça a Deus para te dar um coração grande. Ore sobre isso. Peça a Deus para te dar paciência e um coração grande para ver beleza e reconhecer a fé de pessoas que são crentes, mas são muito diferentes de você. Pede para Deus abrir sua mente, abrir seu coração, para ter um coração grande que caiba a igreja toda, igual o de Jesus. Que cabe também o seu vizinho, seu crente perto de você aí, que você acha que você não tem paciência. Vamos orar sobre isso enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.